Apocalipse capítulo 4, onde nós faremos a leitura do versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Como eu comentei há pouco, nós temos feito a leitura desse livro das Sagradas Escrituras nos momentos de Santa Ceia, que Deus tem proporcionado que nós realizemos para a honra e glória do Senhor. E agora chegando já ao capítulo 4, versículos de 1 até 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Apocalipse 4, de 1 a 3. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Nós viemos caminhando na palavra do Senhor nos últimos meses e nas outras celebrações da Santa Ceia do Senhor, por aquelas cidades que o Senhor Jesus Cristo preparou e mandou enviar uma carta. E nós fizemos essa caminhada procurando nos aproximar o máximo possível da situação de cada uma daquelas 7 igrejas que nós vemos aqui nesses versículos anteriores ao capítulo 4. Nós podemos nos lembrar esse momento tão especial, às vezes de retrospectiva, mas é uma retrospectiva muito mais especial, muito mais valiosa e proveitosa para cada um de nós, naqueles momentos em que o Senhor Jesus Cristo, reunindo sua igreja numa determinada cidade, proferiu diversos elogios, porque eram igrejas que se mantinham fiéis, apesar de tantas provas, de tantas heresias e mesmo de perseguições. Podemos lembrar, com um pouco mais de preocupação e tristeza, daqueles outros momentos em que, e quantos momentos foram esses, nós ouvimos advertências, palavras de reprovação, o Senhor Jesus Cristo falando clara e diretamente a irmãos nossos da fé lá do passado, dos erros que estavam sendo tolerados ou cometidos. Vimos numa situação, e na melhor das hipóteses 2, em que os elogios e a própria palavra de aprovação do Senhor superavam em muito qualquer palavra de recomendação ou reprovação. Mas também vimos, de forma mais especial e mais angustiante ainda, pelo menos uma situação, em que só havia reprovações e mesmo ameaça de castigo por causa da justiça e santidade do Senhor. E nós fizemos essa peregrinação por uma igreja, numa cidade, depois na outra, até chegarmos ao número conhecido como o número da perfeição, a 7ª igreja. E agora, para onde a gente vai? Agora que é esse momento propício, oportuno, de nós até relembrarmos e recordarmos as situações da própria igreja do Senhor Jesus Cristo, será que nós seremos levados a mais um lugar, a mais uma igreja? Será que agora é o momento de nós simplesmente voltarmos lá do passado, quando essas 7 igrejas viveram, e ouvirmos de forma espetacular, extraordinária e completamente nova, algo que o Senhor fale ao nosso coração hoje, Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, em 1º de janeiro de 2023, assim diz o Senhor ao anjo da igreja? Ou nós mantemos o olhar e mesmo o coração atento para ver para onde Ele nos levará? E como é assim que nós desejamos no nosso coração, e é assim que o próprio Santo Espírito nos conduz, agora mais uma vez a gente vai voltar a dar atenção
a João, o apóstolo, que foi usado por Deus para registrar essas palavras. Lembre-se ainda disso? Recorda como nós usamos bastante do nosso tempo, nessas outras vezes que celebramos a Santa Ceia do Senhor, dando ouvidos àquilo que Jesus dizia acerca de si mesmo e acerca da igreja. E é claro que João, o apóstolo, era uma figura importante ali, mas nós não demos o maior destaque a ele, porque não é assim que deve ser mesmo. Mas agora, quando já caminhamos por essas 7 igrejas, mais uma vez nós voltamos os nossos olhos para aquilo que está acontecendo com João, o apóstolo, e então nós o acompanhamos, tanto quanto possível. E o que nós encontramos e vemos é que João agora não está olhando mais para uma igreja ou outra, uma cidade ou outra, ele passa a olhar para o céu. E é para lá que nós também precisamos olhar, porque é olhando para o céu que nós vamos nos deparar com um tempo diferente. Não é mais o passado daquelas igrejas, não é uma palavra nova, uma nova revelação à igreja em 2023, mas é um tempo que ainda está por vir, por um tempo que ainda está por acontecer, e não apenas um tempo diferente, mas um lugar diferente. Nós caminhamos ali por Éfeso, e Filadélfia, e Sardes, e Laodiceia, e estamos aqui novamente muito bem situados em Cidade Dutra, mas agora o lugar para onde o próprio Senhor vai focar a atenção de João, e é onde a nossa atenção e o nosso coração também deve estar voltados, é para o próprio céu, um tempo que ainda é futuro, o lugar tão celestial. E veja que isso fica aqui registrado para que a gente possa acompanhar cada um desses acontecimentos e revelações e promessas do Senhor. Essas palavras foram registradas depois destas coisas. As primeiras palavras aqui do capítulo 4. Depois dessas coisas que ficaram registradas no capítulo 2 e no capítulo 3, depois de mostrar e dar atenção à situação da igreja, mas a situação temporária da igreja, uma igreja que é conduzida em triunfo por Jesus Cristo, mas que ainda luta contra o pecado, e que luta também contra aqueles que odeiam o próprio povo do Senhor, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Depois de nós darmos atenção àquela nossa situação, ainda que temporária, que precisa de tantas mudanças e reformas e correções e avivamentos, agora nós voltamos os nossos olhos para o céu. E João olha para o céu, onde ele enxerga uma porta aberta. O nosso teto aqui não nos ajuda muito nesse momento, mas você consegue pelo menos imaginar, talvez um dia em que o céu está muito limpo, sem nuvens, e você consegue ver e perceber que está dando para enxergar mais longe do que normalmente a gente enxerga. Em São Paulo a gente enxerga tão pouquinho, né? E a gente vai alcançando com a nossa visão distâncias que a gente não vai medir, mas que são muito maiores. Então nós vemos uma porta aberta no céu. Foi isso que João viu. Havia uma porta no céu que o levou a considerar cada um dos acontecimentos e afirmações do próprio Senhor Jesus Cristo de um jeito diferente. João, aquelas igrejas, eu e você, hoje em dia ainda, estamos tão acostumados a ver as coisas do nosso próprio ponto de vista. Agora, é esse chamado do próprio Deus para ter uma perspectiva dos altos céus. Veja as coisas aqui de cima, como eu estou estabelecido em soberania e glória e santidade, como eu tenho propósitos que foram estabelecidos antes da fundação do universo, antes que houvesse tempo, porque eu sou de eternidade a eternidade, o único e verdadeiro Deus. Não considere as coisas só desse ponto de vista tão baixo, tão horizontal, um pouco elevado, com um degrau, outro degrau, se é janeiro ou fevereiro. Mas eis que há uma porta aberta nos céus para que você veja as coisas do ponto de vista do próprio Deus. Não apenas a gente lembrar da situação temporária da igreja, mas sermos levados para esse ponto de vista celestial, e então
ouvirmos mais uma vez aquela primeira voz. Veja como é que João faz esse registro aqui, como ele testemunha. Também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe até aqui. Que voz é essa? Voz como a de trombeta, que ele já havia ouvido, e que está registrado lá no capítulo 1, versículo 10. É o próprio Jesus Cristo falando com ele. A gente pode chegar num ponto de afinar muito bem nossas vozes, instrumentos, equipamento de som, microfones, fazermos cursos de locução, de uma impostação de voz profissional, melhor do que de radialista, mas de forma alguma a nossa voz será tão bela e tão poderosa quanto a do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lidamos aqui ainda temporariamente com essa dificuldade de nos esforçarmos para ouvir a voz, que é a voz como a de trombeta, enquanto tem alguma outra pessoa falando imperfeitamente aqui com a igreja. Dê muito mais ouvidos a essa voz, que é a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, e ao ouvir o Senhor Jesus Cristo falando com ele mesmo, o João, falando com a igreja, nós ouvimos: sobe até aqui, não continue apenas onde você está, no tempo em que você está, eu levarei você para um tempo e um lugar diferente, porque eu farei a você revelação daquilo que ainda está por acontecer. Você conhecerá coisas acerca do futuro, e esse é o meu chamado para você, João. Você terá contato com essas realidades futuras e vai registrá-las, porque essa é a minha vontade, o Senhor Jesus Cristo dizendo isso com a sua voz de trombeta, para que a igreja seja edificada, avivada e fortalecida com o passar dos tempos. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja que só de ouvirmos essas palavras, já temos aqui um ponto que é para nos chamar a atenção. Jesus vai dizer a João, o apóstolo, aquilo que ainda vai acontecer. Calma aí, isso é algo que eu tenho que prestar muita atenção. Talvez alguns de nós já tenhamos passado por momentos na nossa vida em que a gente de fato queria uma predição certeira e detalhada do futuro. Eu quero saber se eu vou passar de ano, qual é o curso que eu devo fazer na faculdade, com quem que eu vou me casar, e até como é que vai dar o nó na gravata, quem que vai arcar com tudo da festa, e quando é que eu vou ganhar um belo de emprego para ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, e também quero saber se amanhã que eu quero passear, se vai chover, onde que vai estar trânsito e que horas que o farol abre para eu não ficar nem parado. Se alguém falar assim, venha grande culto de inauguração de 2023 com predições do futuro, e é capaz de a gente até sair daqui e vai querer saber lá também o que está acontecendo. Mas aqui é Jesus dizendo: eu vou mostrar para você o que vai acontecer no futuro. Não é para a gente dar uma atenção com muito maior segurança do que essas bobagens que o pessoal fica inventando e falando que é predição do futuro? Só o fato de a gente ouvir algo a respeito do futuro já nos chama a atenção. O Senhor Jesus Cristo nos criou dessa forma. É assim que Ele nos conduz, inclusive nessa expectativa. Veja, já estamos aqui na leitura do capítulo 4 do livro de Apocalipse, e pouca coisa foi dita acerca do futuro. É um livro que não é tão grande assim. A gente fica ali naquela expectativa, naquela ansiedade, mas ainda há essa preparação, e então essa nossa atenção, e não apenas a atenção, porque se é Jesus Cristo que tem voz como de trombeta, que vai anunciar as coisas que vão acontecer no futuro, então eu tenho esperança. Eu não preciso ou de horóscopo, ou de cartomante, eu não preciso de cientista político ou de jornalista dizendo se esse governo, que agora já é outro, mudou, ontem para hoje mudou, se vai dar certo, se vai dar errado.
já viu que o combustível subiu, já começa a ficar desesperado, mas se é Jesus que está falando acerca do futuro, eu tenho esperança. E a gente sabe, porque a gente já leu outros trechos desse livro outras vezes, que há momentos que serão desesperadores, se não estivermos confiados no Senhor. Mesmo naqueles momentos de maior tribulação, se estamos ouvindo Jesus, voz de trombeta, anunciando o que estava por acontecer, nós temos esperança. João é levado a um tempo e a um lugar diferentes, e só com isso nós já temos tantas coisas que podemos considerar. Além disso, então, ao ser levado por Espírito aos céus, ele vai enxergar um trono. E nós podemos ver ali o versículo 2, tão especial a maneira como as palavras são escolhidas, mesmo na tradução do português. E eis armado no céu um trono. Então essa ideia de preparação, até de estrutura, de engenharia, de logística, de cuidado, de detalhe. A gente chegou aqui agora há pouco e a gente chegou chegando, né? Porque já estava tudo mais ou menos em ordem, né? Não teve que assentar piso, não teve que pintar a parede. O pessoal que ficou aí um tempão esse final de semana para preparar aqui na frente, mas até aí, hoje chegou, já estava em ordem. Mas eis armado no céu um trono. Não é uma coisa qualquer, ou mesmo corriqueira do dia a dia. Consegue se imaginar nessa situação que João viveu de verdade? Para a gente é imaginação, para ele foi verdade. Em espírito, ele foi levado até os céus. Consegue se imaginar não apenas aquele céu tão belo, que a gente enxerga tão distante, com aquela porta aberta, mas agora a gente passando por aquela porta, e quando a gente passa por aquela porta, o que nós vemos é armado um trono, e esse trono é o trono que é usado aqui como sinal, como descrição daquela autoridade que é suprema e inquestionável. Quem manda mais? Na nossa própria vida, ou na igreja, na nossa cidade, no país ou no mundo. Tem pessoas que estão tentando provar isso de diversas formas, tem gente que está guerreando por causa disso, tem gente que está querendo impor os seus próprios valores, as suas próprias ideias, tem gente que está falando que ninguém manda em nada, que isso aqui é só uma bagunça, um verdadeiro caos, mas a palavra de Deus nos revela e registra que há uma autoridade que é suprema e inquestionável. Há entre os ateus, não são todos, mas entre os ateus, há um grupo que é bastante curioso, porque nega a existência de Deus, mas não consegue escapar da ideia verdadeira e lógica de que alguém manda nisso tudo. Quer dizer, precisa reconhecer que esse alguém é o único e verdadeiro Deus. Há entre os ateus um outro grupo, também não é o único, não são só apenas dois, que acha que nada vale a pena, nada tem sentido, nada tem razão, ninguém manda em ninguém, e não tentaram provar completamente ainda a sua opinião, porque se tentarem fazer isso, vão se deparar com esse trono que é supremo e inquestionável. Nós olhamos para essa autoridade perfeita e completamente majestosa e soberana, mas então olhamos não apenas para o trono, porque João viu o trono e que ali alguém estava sentado. E esse que se acha assentado, está assentado gloriosamente. O trono não foi usurpado, ele não está ali de favor, e não é apenas por algum período. O Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei do Universo, reina gloriosa e soberanamente por toda a história, por toda a eternidade. Não houve um momento, não houve uma situação em que Deus não estivesse reinando. Não houve algum tipo de ação em que alguém conseguiu derrubar esse governo
soberano e superior do Senhor? Tentativas, sim. A dizer, principalmente, a do próprio diabo. E muitas vezes, como nós estamos acostumados a olhar as coisas aqui só da nossa perspectiva terrena, nós olhamos para as situações dando tanto mais atenção a elas, que a conclusão que alguns chegam é: Deus deve ter ido embora, Deus deve ter morrido. Mas, quando somos levados pelo próprio Espírito do Senhor a considerarmos as Escrituras Sagradas nessa revelação desse trono celestial, as coisas mudam. Houve momentos em que nós não conseguimos perceber, mas o Senhor continuou reinando. E tem sido assim, desde que o tempo é tempo, desde que a história existe, desde que o universo foi criado. Antes e agora e eternamente, somente o Senhor, Santo, 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 está entronizado, majestoso. E então já somos levados a adorar e glorificar o seu santo e grandioso nome. Quem é que está assentado no trono? É aquele que no aspecto é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E aqui, mais uma vez, a gente deve ficar completamente admirado com a riqueza da Escritura Sagrada e a riqueza que a Escritura Sagrada revela e registra. A gente não está tão acostumado assim com pedras preciosas. Às vezes pode ser falar, não, mas eu tenho uma joia rara, caríssima, né? Deve estar bem guardada. Eu não sei, imagino que se você tiver uma, não deve ser duas, né? Não, mas é porque esse aqui foi minha mãe que me deu, foi meu filho. Tudo bem, entendi o valor até sentimental, né? Até da dona Florinda chamando o Kiko de tesouro. Mas no dia a dia a gente não lida assim com pedras preciosíssimas, mesmo assim, jaspe, sardônio, depois eu vou falar até da esmeralda, que tem um pouquinho mais de conhecimento. Jaspe aqui, muito provavelmente é aquilo que nós hoje aqui conhecemos como diamante, uma pedra que é extremamente preciosa, e ela é, num certo sentido, transparente, mas dependendo até da combinação de luzes ao redor, vai fazer brilhar cores tão diferentes, excelentes, criadas pelo próprio Deus. O próprio Deus, que está assentado no trono, tem semelhança como a do jaspe ou do diamante. O que, inclusive, nos faz considerar com alegria, com contrição, mesmo com temor dos nossos pecados, que estamos diante de alguém que é completamente santo. Essa transparência iluminada do Senhor nosso Deus, em quem não há qualquer pecado, qualquer transgressão, qualquer imundícia, é esse que está assentado nesse trono soberano. Ele tem a semelhança da pedra de jaspe, o diamante, mas também do sardônio, que é uma pedra mais avermelhada. Eu não vi não, viu, meus irmãos? Eu vi só na internet. E na internet não tem muita graça. Dá para ver que é bonita. E você vê, se colocar lá no Google, na parte lá de imagens, vê a pedra já toda trabalhada e bonitinho e etc e tal. Mas imagine isso encontrado de forma bruta na natureza que foi criada pelo próprio Deus. Não é areia, não é barro, não é alguma coisa que a gente tenta modelar, talvez com argila, ou mesmo alguma coisa mais bem sedimentada, mas que às vezes tem suas falhas também. Fala, não, mas o concreto, o cimento dá firmeza. Claro que dá firmeza. Enquanto o prédio não cair, está tudo firme. Às vezes cai, lamentavelmente. Mas há pedras preciosas, e mesmo rochas e outras coisas que fazem parte da criação do próprio Deus, que estão tão firmes, tão bem estabelecidas, revelando quando o próprio Deus usa como exemplo a sua própria justiça, tão bem firmada e eternamente, completamente estabelecida. Há alguma referência aqui do sardônio a essa que é a justiça plena daquele que está assentado no trono reinando gloriosamente, a sua santidade e a sua justiça. Consegue
imaginar mais uma vez o que João, o apóstolo, experimentou? De buscar intensamente ao Senhor dia após dia, mas num momento tão especial da sua vida, se deparar frente a frente com essa plenitude de santidade e de justiça. E aí talvez alguém tenha até esse pensamento assim, olha, o privilégio que ele teve, eu gostaria de ter, porque se eu tivesse, acho que a minha vida com Deus é até assim, ia ter uma comunhão maior. Mas veja que se não tivermos o mesmo privilégio ainda que João teve, um dia nós o teremos. E além de um dia nós termos essa esperança concretizada, nós temos diante de nós não apenas a palavra do Senhor, mas o próprio Espírito Santo presente em nossa vida. Nós temos essa santidade e essa justiça habitando em nós. E com os olhos da fé, conduzidos pelo próprio Espírito do Senhor, devemos então contemplar esse que está assentado nesse soberano trono, que é o Senhor, Rei do Universo, que governa com santidade e justiça perfeitas, e ao redor desse trono, é tão especial como esse trecho mostra o trono, e aquele que está no trono, e o que está ao redor do trono. Eis aqui mais uma vez referência a Ezequiel, e eu não conheço a história da música, mas eu entendo que foi de passagens como essa, que a música que a gente cantou agora, usou como inspiração. Está vestido do arco-íris. O que está ao redor desse trono? O arco-íris, e esse arco-íris é diferente dos outros arco-íris, porque esse arco-íris tem no seu aspecto a esmeralda. Como eu falei agora há pouco, é coisa para a gente encher o nosso coração de alegria. Quem criou as cores foi Deus. Quem determinou que o arco-íris seria um arco, inclusive trazendo esse sinal de aliança, foi o próprio Deus. E quem escolheu as cores para esse arco foi o próprio Deus. E quem estabeleceu que existiria esmeralda, e esmeralda teria essa cor esverdeada, foi o próprio Deus. Então, eu não consigo pintar um arco-íris no aspecto de esmeralda, e nenhuma esmeralda no aspecto de arco-íris. Não tenho essa capacidade. E eu duvido que algum artista consiga fazer isso com perfeição. Mas Deus, ao registrar aquilo que é o seu grandioso trono, Ele consegue trazer essa imagem ao nosso coração, a um arco-íris, na semelhança de uma esmeralda. E aqui então a referência é a própria misericórdia do Senhor que Ele teve para conosco. Nós lembramos do arco-íris, Davidson falou sobre isso quando leu o texto de Ezequiel, por causa do livramento que Deus providenciou para Noé, para sua família e para os animais. Aquilo foi misericórdia. Noé alcançou o favor diante de Deus, foi considerado como alguém justo diante de Deus, mas ele não era perfeito. Nem a esposa dele, nem seus filhos, nem suas noras não eram perfeitos. Se houve tantas outras pessoas naquele momento que transgrediram contra o Senhor e se mantiveram rebeldes contra a palavra do Senhor, isso não faz do Noé e da sua família um santo. A misericórdia do Senhor para com Noé, para com a sua criação. A misericórdia do Senhor lá na arca de Noé, comigo e com você. Nós estamos aqui hoje e pudemos vir à vida porque o Senhor preservou a sua criação da humanidade lá em Noé. E olha como nós somos falhos e pecadores. Ao olhar ao redor do trono, nós nos deparamos com esse arco-íris, semelhante à esmeralda, que é a própria mensagem e anúncio de misericórdia, mas não apenas misericórdia. Você já deve ter desfrutado de misericórdia uma porção de vezes na sua vida. De gente que foi benevolente com você, foi paciente, deixou para trás alguma coisa que você tinha feito de errado. Comigo já aconteceu um monte de vezes. Mas o fato de, nessas vezes, essas pessoas
terem sido misericordiosas comigo, não quer dizer que a gente firmou uma aliança. Não, olha, deixa quieto, mas eu não quero ver mais sua cara. A misericórdia do Senhor envolve também uma aliança. A aliança, que a gente está mais acostumado a fazer referência com a aliança do casamento, mas que é o compromisso estabelecido por Deus conosco mesmo, de nos dar vida, paz e perdão, de nos guiar dia a dia na graça da salvação até a sua vinda gloriosa. O que nós temos diante de nós é um trono que mostra que existe uma autoridade suprema inquestionável, que essa autoridade é o nosso Deus que reina gloriosamente, que Ele reina gloriosamente em santidade e justiça, e nos abençoa com misericórdia e uma nova aliança. Daqui a instantes, inclusive, beberemos o cálice de vinho, anunciando essa nova aliança que foi feita em Jesus Cristo para com o seu povo. Nós olhamos para essa passagem e devemos ficar boquiabertos com tanta grandeza, excelência e beleza que o Senhor revela a nós, usando o servo que Ele designou para isso, mas inspirando as Sagradas Escrituras por meio do Espírito Santo, então nos mostrando algo que pode ser agora traduzido numa frase que eu li enquanto preparava essa mensagem. O futuro estará coberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu. O futuro estará coberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu. O que nós vemos aqui, esse próprio chamado de Deus para João, suba para aqui, e então ele foi tomado pelo Espírito. Nós não cremos em superstições e misticismos e coisas até de ocultismo. Nós não teremos uma prática aqui em que nós deixaremos os nossos próprios corpos temporariamente e seremos levados aos céus. Tem gente que diz que é igreja e faz isso, e é mentira, é coisa do diabo. Nós não temos essa expectativa de agora, da mesma forma que aconteceu com João, subirmos aos céus e sermos tomados pelo Espírito dessa forma. Por um outro lado, veja que isso está registrado com detalhes, para que nós aprendamos algo que é importante para a nossa vida. Consegue perceber como por dádiva e graça, tão imensa graça do Senhor Jesus Cristo para com João, ele foi levado para um tipo de intimidade e proximidade com o Senhor, que também cada um de nós devemos desejar. Ó Deus, eu não tenho expectativa de subir aos céus como João fez. Tenho expectativa de subir aos céus sim, porque Jesus Cristo está voltando. Mas enquanto Ele não chegar, eu quero desfrutar de um relacionamento cada vez mais íntimo, mais próximo com o Senhor, de forma que, já que o futuro estará coberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu, e nessa passagem nós vemos exatamente Deus fazendo isso, nós encontramos para aplicação para a nossa própria vida, essa esperança de que Jesus Cristo está voltando, e essa vinda está cada vez mais próxima. Consegue considerar isso agora mais uma vez, voltando para esse tempo e para esse lugar? Fomos levados dos capítulos anteriores lá para o passado, para aprender com aquelas igrejas, e agora somos levados ao céu, para aprender coisas tão grandiosas também. Então, uma das coisas preciosas que nós aprendemos é exatamente esse crescimento na esperança da segunda vinda de Cristo. Não é só olhar se a vida está tumultuada ou não, se o Brasil está muito ruim ou se vai melhorar, não é nada disso. É o próprio Senhor, com tanta bondade, dando direção para a nossa caminhada, nos ensinando o que vocês devem esperar. A esperança de vocês deve ser em torno da vinda de Cristo. Não almejem
não esperem, não fiquem ansiosos por tantas outras coisas que não valem a pena. Eu apresento a vocês uma esperança tão sólida, tão grandiosa, tão bela. Jesus Cristo está voltando e essa vinda está cada vez mais próxima. Comprometa-se com o Senhor. Peça auxílio do Espírito de Deus, para que dia a dia você e eu e nossa igreja sejamos nutridos, alimentados mais e mais com essa esperança. Muitas vezes nós esquecemos disso. Outro dia mesmo, não lembro se foi reunião de oração, o que a gente estava falando, como que a gente joga isso tão lá para frente. Acho que foi semana passada, que era o ano passado, já ficou longe para mim, né? Porque fala assim, foi domingo passado de manhã, a gente fala assim, a única certeza que a gente tem nessa vida é a da morte. A gente está enganado, eu não tenho certeza não. Será que o pastor ficou maluco, está achando que nunca vai morrer? Não, eu não tenho certeza que eu vou morrer, porque eu tenho certeza que Jesus vai voltar. A única certeza, se for para falar assim, porque não é a única certeza, Deus nos dá muita certeza, mas para corrigir a frase, qual que é a única certeza que a gente pode ter? De que Jesus vem. Quando alguém fala assim, não, porque eu tenho certeza que um dia todo mundo vai morrer, pode falar para não tenho certeza não. Ih, ficou doido. Não, é porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, vai ter uma porção de gente viva, que vai encontrar com Ele, sem experimentar a própria morte. Veja como essa esperança é tão mais grandiosa do que ficar afirmando que a gente tem certeza que vai morrer. Até teve confusão lá no passado com os discípulos, e não era João o apóstolo, que o Pedro perguntou para Jesus, Jesus, e o que vai ser desse meu irmão? Estava falando do João. Aí Jesus respondeu, final lá do livro de João mesmo, Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, isso não te importa, você me segue. E aí o João está contando essa história, é tão grandioso isso, né? Ora, Jesus não disse que esse servo não iria morrer, ele disse, se eu quiser que ele não morra, então ele não morrerá, pois é esse que vos escreve essas palavras. Veja que João, ele tinha até essa afirmação, ele ouviu isso de Jesus, ele subiu aos céus, ele morreu, mas ele guardou muito mais essa esperança de que Jesus viria, e viria em breve. Ele não foi o único, toda a igreja, tão mais especialmente no começo da sua própria história, viveu essa expectativa santa, de que Jesus estava chegando. Paulo foi usado por Deus para dar advertência e correção à igreja de Tessalônica, porque tinha gente que parou de trabalhar, porque Jesus vai voltar agora. Hoje é dia 1º, então a gente já perdeu, amanhã não é feriado, amanhã é dia letivo, dia útil, vai ter que trabalhar amanhã. Se Jesus for voltar hoje, amanhã não tem trabalho. As pessoas largaram o trabalho, abandonaram, e aí precisaram dessa advertência. É errado o que eles fizeram. Mas e quando a gente vê que eles tinham muito mais expectativa de que Jesus estava voltando do que a gente tem hoje, não é algo para nós aprendermos? O Senhor, nosso Deus, tem aberto a porta do céu para que a gente tenha esperança da segunda vinda de Jesus, mas também para considerarmos de forma renovada a autoridade dEle, a autoridade divina, apesar do que nós temos feito. Junta essas descrições que nós temos sobre as 7 igrejas, muitas vezes descrições lamentáveis e tristes, com essa outra afirmação agora do capítulo 4, o Senhor está assentado no trono. Nós nos atrapalhamos bastante, nós nos confundimos muito. Nós, da nossa parte, muitas vezes colocamos a perder os planos de Deus. Mas da parte dele, os planos dele nunca são frustrados. Veja que isso é tão precioso, porque pode nos fazer considerar, e por isso que eu usei aqui a palavra renovada, de forma renovada, a nossa submissão
aos planos do Senhor. E mesmo a nossa tranquilidade, quando tudo está virado do avesso. É por uma questão de obediência, mas é também por uma questão de paz. Mesmo que a terra se abale, nós permaneceremos firmes. Alguém pode apresentar o cenário mais belo, mais criativo artisticamente falando, e nós ainda vamos preferir contemplar esse trono que tem ao seu redor um arco-íris no aspecto de esmeralda. Alguém pode procurar derrotar tanto o cristão quanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas nós não vamos nos incomodar com isso, porque o Senhor tem essa autoridade perfeita no decorrer de toda a história. História só existe porque Ele criou. O tempo só existe porque Ele criou. Os governantes só existem porque Ele os criou. Não é vontade do Senhor que as pessoas vivam na maldade, mas há pessoas que são más e que odeiam o nome de Jesus, que só estão vivas, porque Ele as mantém com vida. Deus tem nos mostrado com essa porta aberta do céu, que Ele reina soberanamente. E então a pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração é se dentro da nossa vida nós estamos tentando mandar mais do que o próprio Deus. Ou se há obediência, quebrantamento, submissão, muitas vezes até revisão. Às vezes a gente fica com essa mania que é presente em nossa vida por causa do pecado. Não, mas isso eu já sei. Não, esse versículo aqui eu já aprendi. Não, eu já escutei, até já fiz esse estudo. Para pastor, inclusive, é uma tentação. Porque se eu tenho, por chamado de Deus, a responsabilidade de anunciar a palavra para você, então, de repente, se eu não tomar cuidado, eu falo, não, mas eu já sei, né? Vocês é que precisam aprender agora. Não. Eu devo me submeter, como você também, dia após dia, a essa autoridade perfeita e soberana do Senhor. Comprometa-se com isso. Até de examinar coisas que você acha que já estão muito bem no lugar. Que tem erros que são muito evidentes na nossa vida, a gente sabe que tem que corrigir. Mas será que não tem outras questões que a gente acha que já está certo, mas a gente tornou ali aquele cantinho como um espaço para a gente reinar do jeito que a gente quer, e afinal de contas a gente acaba sendo rebelde contra Deus sem nem perceber? Examine a sua vida no que diz respeito a isso. O Senhor nos dá a esperança da segunda vinda de Jesus, revela essa autoridade divina apesar do que nós temos feito, e nos coloca também diante dos planos que Ele mesmo estabeleceu para o seu povo e para a nossa própria vida. Quais são os planos que você tem estabelecido e até está pedindo que Deus abençoe? Consegue, talvez agora, depois você faz isso com os outros também, mas agora escolhe um desses planos. Talvez você já esteja pensando, mas esse plano aqui não tem nada de errado. Está tudo bem. Então, é um plano bom que você escolheu aí na sua mente. Faz uma avaliação desse plano. Quando você traçou esse plano, até procurando fazer tudo direitinho, de forma agradável a Deus, você estava olhando aqui da terra para a própria terra, ou estava olhando do céu, onde o Senhor reina, aqui para baixo? Nós temos planos, que se a gente compartilhar aqui, a gente vai se alegrar, e vai elogiar, e vai achar coisa linda. Mas é porque a gente está olhando só aqui, os nossos planos uns dos outros. E quando a gente ganha essa perspectiva celestial, muita coisa pode ser muito diferente e muito mais bem aproveitada. Vou usar aqui apenas um exemplo, mas é para a gente explorar isso com comprometimento no nosso coração. Talvez você, ali no seu trabalho, no seu serviço, esteja agindo corretamente, de forma que Deus está sendo honrado com isso. E, além disso, talvez você esteja fazendo isso ciente de que Deus deve ser honrado com isso, e você, de fato, quer glorificar a Ele. Talvez até dia após dia, quando você se dirige ali para o seu local de trabalho, você não apenas pede bênção e proteção do Senhor,
como também agradece porque Ele te deu aquela vaga de emprego, mas também faz essa oração: ó Deus, me ajuda a honrar ao Senhor com o serviço que eu realizar ao longo desse dia. Está muito bom, não é? No mínimo deveria ser assim com tudo na nossa vida. Estou usando um exemplo, é o exemplo de serviço. Mas veja como isso ainda pode ganhar uma perspectiva celestial. Porque se é importante que nós busquemos a ajuda de Deus para honrá-lo no serviço que a gente vai realizar ao longo desse dia, se a gente ganhar a perspectiva celestial, a gente vai procurar isso no detalhe. Olha, agora é essa tarefa que eu tenho que fazer, e essa tarefa vai ser mais bem feita se for feita dessa ou daquela maneira. Vou usar um exemplo aqui do trabalho, e compartilhando assim, algo que me passou no coração, porque na sexta-feira nós estivemos com a família do diácono João e dona Ruth, ali no velório e sepultamento do Moisés, e aí o presbítero Levi usou da palavra num determinado momento para falar da alegria que Moisés teve quando não só descobriu e pôde realizar o sonho de ser um sapateiro. E me veio à mente uma frase que normalmente é atribuída a Martinho Lutero, que é: se Deus te chamou para o ministério pastoral, que isso deve ser atendido. Mas se Ele te chamou, e era conversa com o sapateiro, para você ser sapateiro, faça o melhor sapato para a honra e glória do Senhor nosso Deus. É sapato que você tem que fazer? Então aquele sapato, aquele par de sapato que você fizer, aquele ali especificamente, seja para a honra e glória do Senhor. Sei que o diácono Wilson já mudou ali nas incumbências e responsabilidades do correio, mas se fosse ainda, é porque o presbítero Hélito não vê aqui que o presbítero Hélito efetivamente ainda entrega a carta, é aquela carta, naquele endereço. Percebe como nós podemos honrar mais ao Senhor, na medida em que os nossos planos ganham perspectiva celestial, e eu até usei bastante tempo só para um exemplo, mas para mostrar que a nossa atitude agora, mesmo em oração, é de nos colocarmos diante de Deus, pedindo que seja assim com cada situação, em cada momento da nossa vida. Comprometa-se com isso, porque Ele tem aberto a porta do céu, nos trazendo essa esperança de que um dia Jesus vem, e que Ele reina soberanamente, e que os nossos planos devem ganhar esse tipo de perspectiva, enquanto, dia após dia, nós também ouvimos o chamado de Cristo. Jesus chamou João, e a gente vê isso claramente registrado aqui, mas Jesus também tem chamado a mim e a você. Ele tem chamado, nesse momento, a algumas pessoas para receberem a graça do perdão. E se você tem vislumbrado essa visão celestial que o próprio Deus deu a nós, saiba no seu coração que o Espírito Santo está trabalhando no seu ser para que você seja libertado do pecado e da morte de Satanás. Ouça o chamado de Jesus Cristo, que amorosamente quer lhe dar uma nova vida, de comunhão, de paz, de relacionamento com Ele, de forma que no dia da vinda de Cristo, você também seja levado para a glória celestial. Confie nisso e busque isso de todo o coração, entregando todo o seu viver a Ele. Mas se você já ouviu esse chamado de conversão lá no passado, considere agora se esse é um momento que Jesus Cristo tem chamado a você, como tem chamado a outros de nós que estamos aqui, para uma reconciliação. Acontece tristemente na vida cristã, de alguns de nós que já fomos genuinamente salvos, nos afastarmos, desanimarmos da fé, cometermos algum erro e nos embaraçarmos naquele erro, irmos nos afastando não apenas da comunhão da igreja, mas pior ainda, do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora Ele tem mostrado a você essa oportunidade de restauração, de reaproximar, de reconciliar. Ele não reservou essa visão das portas abertas do céu só para aqueles que estão vivendo em santidade. Talvez seja esse o momento em que Ele mesmo vai quebrantar o seu coração, e sem vergonha, embora com muita contrição,
e reverência, você pode se colocar diante dele, buscando reconciliação. Se é assim que Jesus Cristo está chamando a você, atenda esse chamado, por amor de Cristo, nesse momento, confiando nessa graça, misericórdia e perdão. O Senhor Jesus Cristo tem chamado pessoas para conversão, tem chamado pessoas para se reconciliarem com Ele, mas também tem chamado aos seus servos e servas, a igreja, para o crescimento. A gente quer ver a igreja crescendo, não é? Quando a gente fala assim, normalmente a gente imagina o quê? Espaço lotado, né? Você quer ver a igreja crescer? Começa aí em você mesmo. Cresce mais do que você está crescendo. Busca mais a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Deixa de lado coisas que não valem nada, ou coisas que até não são ruins, são lícitas, mas não convém àqueles que querem crescer no Senhor. Dê prioridade a isso. Às vezes, pelo menos para alguns de nós, fica muito marcado, a gente até valoriza. Tem gente que é assim, né? Valoriza mais a passagem do ano do que outros momentos. Se é assim com você, valorize esse momento, como um momento de firmar, de forma bem fundamentada, um compromisso de crescer muito mais do que você tem crescido até agora. Não vai fazer mal você ler muito a Bíblia, não vai fazer mal você orar demais, não vai fazer mal você jejuar e testemunhar de Jesus e viver em santidade, pelo contrário, cresça, ouvindo o chamado do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Veja que o Senhor Jesus Cristo tem chamado pessoas para conversão, tem chamado pessoas para reconciliação, também para o crescimento. Jesus Cristo tem chamado pessoas que já têm crescido na graça e conhecimento dele mesmo, para o ministério. Nós precisamos servir mais ao Senhor, o seu reino. Precisamos trabalhar mais na igreja. O Senhor Jesus Cristo tem chamado pessoas para que sejam missionários, evangelistas, pastores. Mas o Senhor Jesus Cristo também chama pessoas para serem diáconos, e presbíteros, e professores da escola bíblica dominical. O Senhor Jesus Cristo chama pessoas para cantar aqui na frente, para cumprimentar o visitante, para conseguir alimento para a cesta básica. Tem tanto trabalho, tanto serviço. Ouça o chamado do Senhor Jesus Cristo, para viver, executar o serviço, o ministério para o qual Ele mesmo tem nos chamado. E como nós queremos ouvir o Senhor Jesus Cristo e atender a essa voz, que é voz como a de trombeta, no seu soberano trono, agora nós vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça e vamos falar com Ele. Ó Deus, diante de visão tão grandiosa, tão esplêndida, eu me coloco aos teus pés, prostrado, maravilhado, extasiado, mas comprometido, renovado, quebrantado, avivado, fortalecido, mas tenha misericórdia e me auxilie para que eu cresça dia a dia nessa comunhão com o Senhor. Vamos fazer silêncio durante os próximos instantes, daqui a pouco farei uma oração em voz alta.